boa noite. Você fica agora com as notícias que são destaque em Minas nesta quarta-feira. 2 homens foram presos por suspeita de vários roubos mostrados em circuitos de vídeo. Casa de traficante é vasculhada pela polícia e equipamentos de luxo são apreendidos. Justiça Federal confirma novo acordo entre mineradoras e população atingida pelo desastre na barragem de Fundão. Servidores estaduais se sentam com o governo para negociar, mas ouvem que o escalonamento não tem data para acabar. Hoje é o Dia Nacional do Combate ao Colesterol e temos uma matéria especial para a sua saúde, hein? E na política temos vários assuntos para análise do nosso comentarista Orion Teixeira, entre eles a participação das mulheres na disputa de cargos neste ano. E jantar de gala arrecada recursos para projetos sociais em Belo Horizonte. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. A Polícia Militar de Campina Verde, no Triângulo Mineiro, procura por uma quadrilha responsável por explodir 3 agências bancárias na madrugada de hoje. Segundo a PM, os criminosos chegaram em 5 veículos e explodiram os caixas eletrônicos das agências. Os homens levaram 3 armas de vigilantes e também um cofre. O valor roubado não foi divulgado. Uma das bombas não explodiu e ficou dentro de uma das agências atacadas. O esquadrão antibombas foi acionado para retirar o explosivo do local e ninguém ficou ferido. 2 casais foram presos por suspeita de vários roubos em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Os suspeitos foram flagrados pelas câmeras de segurança em pelo menos 2 roubos e as roupas usadas nos crimes estavam na casa deles. Em uma ação policial realizada na zona oeste de Uberlândia, 4 pessoas foram presas, 2 casais. Os homens são suspeitos de terem praticado mais de 5 assaltos na região. O trabalho policial nas residências foi feito simultaneamente. A ação deles nos crimes é sempre a mesma. Entram de blusa, capacete e sempre armados. Batem nos balcões para aterrorizar clientes e funcionários. Em outro roubo, quando eles chegam armados, todos os clientes fogem. Na parte de baixo do vídeo, mostra um dos assaltantes fazendo a cobertura e o outro recolhe o dinheiro dos caixas e coloca em uma mochila. Na casa de um dos criminosos foi encontrado um radiocomunicador de um dos supermercados. A PM ainda encontrou nas residências material para embalar droga, cápsulas usadas para o armazenamento de cocaína, uma balança de precisão e também um tablete e 3 porções de maconha. As mulheres não possuíam nenhuma passagem. Já os homens responderam por tráfico, roubo e um deles até por tentativa de homicídio. A Polícia Civil fez apreensões hoje dentro da casa de um traficante aqui em Belo Horizonte, no aglomerado da Serra. O imóvel tem boa estrutura, embora a polícia não o considere de luxo. Mas os aparelhos apreendidos foram descritos pelos agentes como de última geração. Perto dali, em uma lan house usada como ponto de lavagem de dinheiro do tráfico, 2 pessoas foram presas e um menor apreendido. Na casa do traficante, a polícia ainda apreendeu uma moto e celulares. Um carro capotou e em seguida bateu em outro veículo na Avenida Silva Lobo, no bairro Nova Granada, região oeste de Belo Horizonte. De acordo com o Corpo de Bombeiros, 2 pessoas ficaram feridas e uma mulher presa em um dos veículos. As vítimas foram atendidas pelo SAMU conscientes. A pista ficou fechada para esse atendimento e ainda não se sabe a causa do acidente. Os servidores estaduais se sentaram hoje frente a frente com o governo de Minas para discutir uma saída para os atrasos no pagamento dos salários e para a Previdência. Durante o encontro, ficou definida a criação de um comitê para acompanhar as contas públicas, mas o escalonamento vai continuar. Membros de vários sindicatos participaram da reunião no Palácio da Liberdade, onde foi divulgado o balanço financeiro do Estado, que, segundo o governo, justifica o escalonamento e atraso no pagamento dos salários de servidores desde 2016. Ainda não existe previsão para que a situação seja normalizada. Vai continuar o parcelamento, os atrasos em relação às datas anunciadas, e ontem a Secretaria da Fazenda anunciou a última escala. Para o próximo pagamento, todos esses atrasos aconteceram exatamente por conta de bloqueios do governo federal, bloqueios do Banco do Brasil e
no caso especificamente de junho, em decorrência de maio, da queda de quase 500 milhões de ICMS em decorrência da greve dos caminhoneiros, que está registrada no nosso balanço. E o atraso constante do pagamento da última parcela do salário dos aposentados foi um dos principais questionamentos. Nós reclamamos a situação, principalmente a questão dos aposentados, que estão sendo preteridos, deixados para pagar sempre por último. Porém, o secretário disse que, diante das dificuldades, no momento, infelizmente, a escala vai ter que ser da forma que está sendo colocada. Saíram frustrados em função disso? Com certeza, bastante frustrados. Durante a reunião, o governo definiu que será criado um comitê para acompanhamento fiscal, com o objetivo de trazer mais segurança aos servidores. Ele deve ser formalizado já nos próximos dias. Terá um comitê de sindicatos, de servidores, portanto, eles estão decidindo isso lá agora, que farão um acompanhamento cotidiano, a cada mês ou a cada quinzena, dos dados fiscais. Não estamos transferindo responsabilidade, não se trata disso, é uma responsabilidade do governo, mas será compartilhada. Nós temos um déficit previdenciário de 16 bilhões e meio em 2017. E uma outra comissão também será formada com participação de servidores para pensar a criação de um novo fundo previdenciário sem prazo para a conclusão. Os servidores que esperavam tanto por esse diálogo saíram insatisfeitos da reunião. Inclusive, a minha expectativa era de chegar aqui hoje e de ter uma resposta do governo para os trabalhadores. E pelo que foi falado, a escala que foi divulgada vai continuar do mesmo jeito, porque discutir previdência, colocar a culpa toda em cima de aposentado, não vai resolver nada agora. O Centro de Saúde Cafezal, no bairro Serra, região centro-sul da capital, será temporariamente fechado já a partir de amanhã. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a estrutura física do local está inadequada e em desacordo com as normas do Ministério da Saúde. Além disso, o local tem sido alvo de diversos registros de violência. Os profissionais de saúde serão remanejados para outros centros de saúde e, assim que for identificada uma área física que atenda às necessidades da comunidade e que ofereça as necessárias condições de trabalho e de segurança, o centro de saúde será reativado. E no Dia Nacional do Combate ao Colesterol, um alerta à saúde. É cada vez maior o número de pessoas com altos níveis de colesterol, o que pode causar doenças cardiovasculares. Paulo Roberto tem 61 anos e há 3 descobriu que estava com colesterol alto após precisar agendar uma cirurgia no joelho. E os exames pré-operatórios apontaram nível elevado de gordura no sangue. Desde então, toma medicamentos para o controle. Quando eu levei para o médico, ele achou que estava um pouquinho alterado e que eu poderia melhorar isso. E melhorar de que jeito? Tomando uns remédios que ele receitou e mudando o hábito alimentar, que era de comer mais frutas, cortar um pouco de massas, que eu já nem comia muito, mas ele pediu para tirar. Aí eu tirei e já tem diminuído bastante depois que eu passei a tomar o remédio. Um Congresso Nacional de Endocrinologia e Metabologia que vai até sábado no Expo Minas, em Belo Horizonte, chama a atenção dos riscos à saúde, entre eles o colesterol alto. A ingestão de alimentos processados ricos em gordura saturada, entre outros fatores, podem interferir nos níveis de colesterol no sangue. O colesterol aumenta primeiramente com a idade, tá? Então, ele depende, o nível no sangue, de 2 fatores, tá? De quanto que a gente ingere de colesterol e consegue absorver esse colesterol e de quanto que o fígado também produz de colesterol e quanto que o fígado consegue remover esse colesterol. Então, o rescaldo disso, o quanto que fica no sangue é que é o problema. A gente tem que tomar cuidado para esses níveis não subirem muito, porque aí começa a ter deposição nas placas, de formação de placas de colesterol dentro das artérias. Um simples exame laboratorial pode acompanhar os valores do colesterol, mas muitas pessoas não o fazem. Os sintomas dificilmente aparecem até que 75% do calibre de uma artéria estejam comprometidos. Para detectar se você já tem alguma propensão para ter problemas em relação ao colesterol, se ele já está no nível acima do que é considerado adequado para a idade e para o sexo, né? E se dentro das condições, se ele tem diabetes ou não, se isso é adequado. Mas se o nível já está elevado, provavelmente você vai ter que dar uma atenção maior e mais periodicamente, né? Isso tem que ser feito junto com o médico. E veja a seguir, Justiça Federal confirma novo acordo entre mineradoras e população atingida pelo desastre da barragem de Fundão.
Começou a funcionar o estacionamento rotativo no Parque das Mangabeiras. As 900 vagas da área interna do parque terão tempo máximo de permanência de 5 horas, isso de terça a domingo, das 8 da manhã às 5 da tarde. A BH Trans também faz ajustes no horário de funcionamento e no tempo de permanência das vagas ali na Avenida Prudente de Moraes, no bairro Cidade Jardim. O rotativo também irá valer para os sábados, das 8 da manhã à 1 da tarde. O tempo máximo de permanência na avenida será de 1 hora. E a Justiça Federal confirmou o novo acordo entre mineradoras e população atingida pelo desastre da barragem de Fundão. O TAC, termo de ajustamento de conduta entre Samarco, Vale, BHP Billiton, Ministérios Públicos, governos de Minas Gerais e do Espírito Santo e defensorias públicas dos estados e da União, prevê dar mais poder aos atingidos, mas também o encerramento de pelo menos um processo judicial contra as empresas, no valor de 20 bilhões de reais. O documento foi assinado no dia 25 de junho deste ano e agora, por decisão judicial, foi reestruturado. Representa um avanço muito grande em toda a resolução dos problemas e desafios relacionados ao caso de Mariana. Na audiência estiveram presentes todas as partes envolvidas, que de forma unânime pediram pela homologação do termo de ajustamento de conduta, inclusive as empresas Samarco, Vale e BHP Billiton. Desde o dia 5 de novembro de 2015, Samarco, seus funcionários e suas acionistas Vale e BHP não poupam esforços para realizar a reparação socioambiental e socioeconômica. A Vale deseja, acima de tudo, que os programas avancem com celeridade e que possam atender às preocupações dos atingidos, para que os atingidos possam ter efetiva participação no processo de reparação integral dos efeitos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão. Embora a Justiça reconheça que é um grande passo para a resolução das indenizações e reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão em novembro de 2015, não há um prazo para que a questão seja totalmente sanada. Nós temos que reavaliar todas as indenizações que foram feitas, no sentido de saber se essas indenizações de fato contemplaram os valores que deveriam ter sido indenizados. Em segundo lugar, se estabelece a obrigatoriedade de uma revisão de todos os programas. Bom, o prazo para revisão é de 2 anos, mas isso não quer dizer que a indenização para as vítimas demore os 2 anos. De acordo com a Procuradoria-Geral da República, o TAC Governança confirma também o uso de algumas garantias, caso a Fundação Renova não cumpra os prazos estabelecidos para a reparação de todos os atingidos pela tragédia de Mariana. Nós temos valores líquidos depositados em banco e nós temos fiança seguro que estão associados aos valores previstos no TAC Governança e nos programas previstos no Acordo da União. Qual que é o valor total? Nós temos 2,2 bilhões. Até agora já foram gastos cerca de 4 bilhões de reais com indenizações, reconstruções e recuperação de áreas degradadas. A ideia é que a partir de agora, com a participação dos atingidos, as decisões sejam mais precisas para que todo o processo seja mais rápido. Bento é um grande desafio para todos nós. Nós temos outros reassentamentos. Bento, devemos ter este reassentamento no início do próximo ano. É claro que não é um documento acabado, ele é sujeito ainda a críticas e aperfeiçoamentos, mas é verdadeiramente um grande avanço, tudo aquilo que foi construído em relação ao primeiro. Com a homologação do TAC, uma ação de 20 bilhões ajuizada pela União e pelos estados de Minas Gerais e Espírito Santo contra as mineradoras Samarco, Vale e BHP foi extinta. Outra ação de 155 bilhões de reais, ajuizada em 2016 pelo Ministério Público Federal, foi suspensa. Essa suspensão não impede que as mineradoras tenham que pagar o valor futuramente, caso sejam condenadas. Nosso assunto agora são as eleições 2018, com foco aqui em Minas. Nosso comentarista Orion Teixeira já está conosco para analisar a movimentação nos bastidores. Boa noite, Orion. Boa noite, Nácia. Boa noite a todos.
Bom, gente, nosso primeiro assunto é o seguinte, é a presença das mulheres nas chapas que vão concorrer ao governo de Minas. Nesta semana, o PT confirmou o nome da deputada federal Jo Moraes, do PCdoB, como vice na chapa com o governador Fernando Pimentel. Temos ainda Dirlene Marques, do PSOL, como cabeça de chapa. E para o Senado estão confirmadas a ex-presidente Dilma Rousseff, do PT, Vanessa Portugal, do PSTU, e também teremos neste ano a primeira transexual disputando eleição em Minas para o Senado, a Duda Salaber, do PSOL. Por outro lado, duas candidatas desistiram após serem anunciadas, Gabriela Enéas, do PMB, e Rita Del Bianco, do PRTB. Orion, as mulheres ainda estão com uma participação tímida, apesar de um certo aumento, né? Como mudar isso? E nessa primeira medida importante aconteceu com o Supremo Tribunal Federal, que reservou e obrigou os partidos a reservarem 30% dos recursos do fundo partidário para financiar a campanha das candidatas. Agora, os partidos precisam ficar mais transparentes, mais corretos, mais justos com as mulheres e dar a elas o mesmo tempo de televisão que dão aos homens e estabelecer cotas de candidaturas delas, porque aí pode atrair mais mulheres e até melhorar a concorrência, melhorando os políticos homens também. Tá certo. Bom, gente, falamos agora dos candidatos ao Senado. Os 9 nomes apresentados para concorrer por Minas estão entrando no pleito pela primeira vez. Mas entre eles há nomes que são experientes na política. Orion, dá para a gente falar em uma renovação ou é mais do mesmo? E nessa não é seguro dizer isso, porque a campanha ao Senado é muito vinculada à eleição do governador. Então tem muitos candidatos aí que são novatos, porque com essa renovação política, com essa rejeição aos políticos tradicionais, muita gente achou que chegou a sua vez. Mas é bom lembrar que é uma disputa muito difícil, precisa de mais de 3, 4 milhões de votos e o mandato é de 8 anos, né? Fazer carreira no Senado, você fica praticamente ali a vida toda. E tem uma referência junto à população muito longa, né? Exatamente pelos 8 anos. Agora a gente fala de uma situação que ainda está pendente na disputa ao governo de Minas. O candidato Márcio Lacerda não é mais defendido pelo seu partido, o PSB. A legenda quer que Lacerda desista, mas ele decidiu manter a candidatura. Segundo o TRE Minas, somente no dia 15 de agosto, prazo final para as chapas serem registradas, haverá uma solução para esse impasse. Orion, analisa para nós aqui o cenário com o Márcio Lacerda nessa disputa e sem ele. Pois é, a sucessão presidencial interferiu 2 vezes na sucessão estadual. Primeiro tirou aí o candidato Rodrigo Pacheco do Democratas e agora tenta tirar Márcio Lacerda do PSB. Se Lacerda não entrar na disputa, não teremos aquela terceira candidatura, terceira via. Com isso, voltaremos à polarização entre PT e PSDB de mais de 16 anos e a tendência é a eleição acabar no primeiro turno, no duelo aí entre Pimentel e Anastasia. Nossa, então temos que ficar de olho para ver como vai se desenrolar essa situação. E a campanha eleitoral em rádio e TV, a gente vai começar só no dia 31 de agosto e seguirá até 4 de outubro. Aqui em Minas, pelas coligações anunciadas até o momento, o candidato Antônio Anastasia terá o maior tempo, aí cerca de 4 minutos dos 10 previstos para a campanha dos governos estaduais. Orion, estatisticamente, nas vitórias consagradas nas urnas, quem tem mais tempo de TV tem mais chance? Isso ajuda bastante, Inácio, porque é a oportunidade de você levar a mensagem a todos os mineiros nos 853 municípios. É preciso de tempo para falar. A televisão não é um meio único, mas é o mais eficiente que nós temos aí para levar a mensagem dos candidatos. Então, quem não tem esse tempo e não é conhecido, é muito difícil que ele fique conhecido numa campanha curta de apenas 45 dias. Quer dizer, uma chance muito boa para ele de sucesso na campanha. Bom, e para nós encerrarmos agora, a gente vai ver com o Orion sobre um assunto também que foi muito comentado durante todas as nossas entrevistas aqui com você, Orion, seus comentários, que foi o fato de que vários mineiros foram cogitados para compor chapas nacionais na disputa à presidência e, acabou que ninguém vingou nessa história. Por quê? Ao contrário de 2014, tivemos 2 belo-horizontinos disputando a presidência da República, Dilma e Aécio. Agora, 4 mineiros foram cotados aí para serem candidatos a vice e foram descartados. Isso demonstra, a baixa qualidade e pouca influência política dos mineiros nas decisões nacionais. Então, é preciso repensar isso aí para ver como que Minas pode participar, que ao contrário foi moeda de troca. Você viu que o PT Nacional e o PSB negociaram uma eleição em Pernambuco com Minas Gerais, tirando aqui a candidatura de Márcio Lacerda para favorecer a eleição do governador Paulo Câmara de Pernambuco. Quer dizer, além da gente não vingar lá, houve muita interferência nacional aqui em Minas, Exatamente, né? Virou moeda de troca, como eu disse. Obrigada e até semana que vem. É um prazer, Inácio. Boa noite. Bom, gente, vocês vão ver a seguir que a Brasil Foundation faz o primeiro jantar de gala em Minas para arrecadar doações. A gente fala agora de futebol.
O Cruzeiro joga daqui a pouco contra o Flamengo e já começa a disputar aí uma vaga na Libertadores. Quem conta os detalhes é o repórter e comentarista André Salles, que já está com a gente aqui. Boa noite, André. Boa noite, Nácia. Boa noite a todos. André, cruzeirense com o coração na mão, porque não é uma decisão, mas tem jeito de ir, né? Ah, com certeza. É o primeiro jogo, mas é oitavas de final da Copa Libertadores da América. O grande sonho, né, do cruzeirense ser tricampeão dessa competição. E aí o Cruzeiro com um desfalque, é o Lucas Romero, mas ele não é titular, né? Então, Cruzeiro praticamente completo, a gente pode falar assim, tirando os lesionados mais sérios, que é o Fred e o Sassá. E aí o Mano Menezes está levando uma dúvida para esse jogo, é no comando de ataque. Tem duas alternativas, o jovem Raniel ou o experiente Barcos. Então o Cruzeiro praticamente definido, acho que vai de Barcos. E eu já o Flamengo com um problema muito maior, que é o Lucas Paquetá, talvez o principal jogador do time hoje, tá fora, mas mesmo assim o Flamengo é muito forte, vai ser um jogo difícil. Vamos falar de 1-1, acho que 1-1 é um bom placar. 1-1 tá bom? Ok, obrigada então, Valeu. viu, André? Até amanhã. Solidariedade é um dos gestos mais lindos do ser humano e ontem aqui em Belo Horizonte ficou claro que a força individual somada constrói aí resultados transformadores. Nossa equipe acompanhou o jantar da Brasil Foundation, um fundo financeiro que investe em projetos sociais. Foi uma noite de gala e de agradecimentos. Foi a vez de Minas Gerais receber a noite de gala da Brasil Foundation, que já acontece em Miami, Nova York e São Paulo. A fundação, que trabalha com líderes, organizações sociais e uma rede global de apoiadores, arrecada recursos para projetos sociais. Tem muita coisa para fazer nesse país. Eu moro aqui, meus filhos moram, meus netos, eu acredito no Brasil. Então nós temos que fazer esse país acontecer. Esse é o gala de todas as edições que a gente já fez, já foram 29 ao redor do mundo, onde há um maior índice de generosidade. A gente conseguiu patrocínios de praticamente tudo e isso é a generosidade mineira e vocês estão de parabéns. Todos unidos em uma noite especial em prol da solidariedade. Toda a renda arrecadada com o jantar e leilão será revertida para o Fundo Minas. Eu fico muito feliz de estar mais um ano aqui num leilão que tomou um peso, uma importância agora para a nossa história, que já está fazendo parte da trajetória da Brasil Foundation, que é uma organização tão transparente, em que eu acredito tanto, em que eu mergulho de cabeça mesmo. A decoração para a noite de solidariedade teve um propósito especial. Acender os corações, aquecê-los, acabar com esse Brasil triste, falar, vamos embora, gente, dê a mão, vamos embora que dá. E é isso aí, eu acho que vai dar. Ao longo de 18 anos, a Brasil Foundation já apoiou mais de 600 projetos em todo o país, nas áreas de educação, saúde, cultura, desenvolvimento socioeconômico e também direitos humanos. E a gente, através desse projeto, a gente está desenvolvendo um trabalho com alimentação saudável, para poder incentivar e ajudar na recuperação do tratamento dessas pessoas. Inicialmente, a gente ia atender 60 alunos de escola pública na região. Com o apoio da Brasil Foundation, a gente conseguiu ampliar para 80. Desde 2016, 20 projetos do estado receberam apoio pelo Fundo Minas. Todos os projetos que nós apoiamos, na verdade, eles são grandes inspiradores para que a gente possa ter força para trabalhar sempre. A Brasil Foundation, a gente fala que é o nosso anjo, né? Foi a partir da entrada deles que o projeto mesmo deu a toda a repercussão que deu. Nosso instituto trabalha no Brasil todo para garantir que as crianças e adolescentes com deficiência possam estudar na escola comum. Estou super feliz de estar aqui essa noite, uma noite de muito glamour, mas de muita união, de muita força, e eu acho que isso é luz, é energia boa. Eu sou muito dessa coisa de energia, sabe? Nosso primeiro gala, e com muita alegria a gente conseguiu mobilizar muitas pessoas em torno dessa filantropia, mas eu acho que por trás de tudo realmente tem o certificado da Brasil Foundation. Nosso colunista Paulo Navarro esteve nesse jantar da Brasil Foundation e fala agora sobre o valor das doações solidárias que ajudam tantas pessoas a superar desafios. Olá, é nesse caos sem fim que separamos o joio do trigo. Nas adversidades e crises, descobrimos os amigos. Nos anos em que vivemos em perigo, sobressaem as ações entre amigos. Dividir, doar, abraçar, verbos que fazem a diferença. No Brasil, tão castigado por quem deveria protegê-lo, há lindos exemplos. Exemplos de solidariedade ao próximo e agir, ajudar quem precisa. Essa semana, por exemplo, tivemos o primeiro jantar do Brasil Foundation no Gala Minas, em Belo Horizonte. Com 18 anos e sede em Nova York, a Brasil Foundation promove eventos, arrecada muito dinheiro e ajuda muita gente em Minas. O
projetos sociais. Isso mesmo, onde o Estado está ausente e propositalmente. Jantar e leilão em prol de quem está doente, passa fome e frio. E ainda bem que a Brasil Foundation está em boa companhia. Outras e ótimas ações beneficentes, como as do Proação, do Hospital da Baleia, da MRV, do CAP e de nobres voluntários em prol da Santa Casa, creches, orfanatos, asilos. Nem tudo está perdido no país da gentileza perdida. Bom, e agora eu renovo aquele convite para você se comunicar mais conosco, com a equipe do Jornal Band Minas, contando o que está acontecendo por aí, que anda tirando o seu sono. Use o nosso Band Zap, que é o 31 99 772 7663. Repetindo, 31 99 772 7663. Bom, por hoje é isso. Muito obrigada pela sua atenção. Amanhã estaremos de volta. Até lá e boa noite.